Sejam muito bem-vindos ao Ranqueando com Kiko. Antes de iniciar nossa aventura, quero dizer que esse vídeo é para atender um pedido especial de um inscrito, WP Zoology. Então, se você tem uma curiosidade sobre a natureza ou o reino animal, deixe a gente saber nos comentários. E o próximo vídeo pode ser uma sugestão sua. Obrigado. Hoje, a gente vai mergulhar de cabeça em um mundo que parece saído de um filme de ficção científica, mas que é totalmente real. Vocês já imaginaram um lagarto que, em vez de correr pela terra, simplesmente decidiu que o oceano era um lugar muito mais legal para viver? Pois é, esse bicho existe e ele é simplesmente sensacional. Preparem-se, porque hoje você vai descobrir 5 curiosidades incríveis sobre a iguana marinha. Esse animal, que parece um mini Godzilla, é uma das criaturas mais únicas e fascinantes do nosso planeta. Ele desafia tudo o que a gente pensa que sabe sobre répteis. Como é que um lagarto aprendeu a nadar? Como ele sobrevive nas águas geladas do oceano? E o que ele come lá no fundo do mar? São muitas perguntas, e eu garanto que as respostas vão explodir a sua cabeça. Cada curiosidade que eu separei é mais impressionante que a outra, mostrando a capacidade inacreditável da natureza de se adaptar. Então, já se ajeita aí na cadeira, pega a sua pipoca e fica ligado, porque a jornada de hoje nos leva para um dos lugares mais isolados e especiais do mundo, as Ilhas Galápagos, para conhecer esse réptil extraordinário. Para começar com o pé na porta, ou melhor, com a nadadeira na água, vamos falar do fato mais impressionante sobre elas. As iguanas marinhas são as únicas, eu disse únicas, espécies de lagartos do mundo que se adaptaram para uma vida no oceano. Pensa comigo, existem milhares de espécies de lagartos espalhadas por todos os continentes, vivendo em desertos, florestas, montanhas, mas só uma delas olhou para o mar e pensou: é ali que eu vou morar. Isso é simplesmente revolucionário no mundo dos répteis. Elas não são apenas iguanas que sabem nadar por acidente, toda a sua biologia evoluiu para isso. Enquanto suas primas terrestres estão por aí subindo em árvores e comendo folhas, a iguana marinha desenvolveu uma cauda achatada, quase como um remo, que ela usa para se impulsionar na água com uma elegância surpreendente. Elas se movem de um lado para o outro, ondulando o corpo de uma forma muito parecida com a de um crocodilo. As patas, que na terra parecem um pouco desajeitadas, possuem garras longas e afiadas. Mas não é para caçar, e sim para se segurarem firmemente nas rochas vulcânicas escorregadias, tanto para não serem levadas pelas ondas fortes, quanto para se agarrarem ao fundo do mar enquanto se alimentam. É uma adaptação tão específica e tão radical que parece coisa de outro mundo. Imagina a pressão evolutiva que levou a essa mudança. Esses animais são a prova viva de que a natureza é a maior engenheira que existe, capaz de moldar uma criatura para sobreviver em um ambiente completamente hostil para a sua espécie. Beleza? A gente já estabeleceu que elas nadam, mas não é só um mergulho rápido para se refrescar, não. A nossa segunda curiosidade é que as iguanas marinhas são verdadeiras mergulhadoras profissionais, capazes de prender a respiração por um tempo que deixaria muito ser humano no chinelo. Elas conseguem ficar submersas por até 30 minutos. Isso mesmo, meia hora debaixo d'água, tranquilamente procurando o seu almoço. É um tempo absurdo para um animal que respira por pulmões, como a gente. Essa habilidade não é só um truque de festa, é uma necessidade para a sobrevivência. O principal alimento delas são as algas que crescem nas rochas no fundo do mar. Para chegar até elas, principalmente durante a maré baixa, elas precisam mergulhar, às vezes a profundidades de até 15 metros. Enquanto estão lá embaixo, o metabolismo delas entra em um modo de economia de energia. O coração bate mais devagar, diminuindo drasticamente o consumo de oxigênio para que elas possam maximizar o tempo de busca por comida, sem precisar voltar à superfície para respirar.
É um mecanismo fisiológico extremamente sofisticado. Elas basicamente entram em um estado de quase hibernação temporária debaixo d'água. Isso permite que os machos maiores, que são mais fortes e conseguem mergulhar mais fundo, alcancem as melhores algas, enquanto os menores e as fêmeas se alimentam em áreas mais rasas. É uma estratégia incrível que mostra como cada detalhe do comportamento e da biologia delas está perfeitamente alinhado com o seu estilo de vida aquático. Prender a respiração por 30 minutos? Para a iguana marinha, isso é só mais um dia de trabalho. Agora vamos para uma curiosidade que mistura biologia com física de um jeito genial. Depois de passar um tempão mergulhando nas águas frias do Oceano Pacífico, que nas Galápagos são bem geladas por causa das correntes marítimas, as iguanas marinhas perdem muito calor corporal. Como répteis, elas dependem de fontes externas para regular a temperatura, ou seja, são animais de sangue frio. E aqui entra a grande jogada: elas mudam de cor para se aquecer mais rápido. É como se tivessem um aquecedor solar embutido na pele. Quando saem da água, elas estão com o corpo gelado e com uma coloração bem escura, quase preta. Elas então se espalham pelas rochas vulcânicas, que também são escuras, e ficam imóveis, absorvendo o máximo de radiação solar possível. A pele escura é perfeita para isso, pois absorve mais comprimentos de onda de luz e, consequentemente, mais calor. É uma estratégia de termorregulação passiva, mas extremamente eficiente. Elas ficam lá, parecendo estátuas góticas, recarregando suas baterias solares até atingirem a temperatura ideal para o metabolismo funcionar direito. E o mais legal é que, uma vez que estão aquecidas, a cor delas pode clarear um pouco, ganhando tons mais acinzentados ou até esverdeados. Durante a época de acasalamento, os machos ficam ainda mais coloridos, exibindo manchas vermelhas e verdes para atrair as fêmeas. Ou seja, a cor da pele não serve apenas para regular a temperatura, mas também para a comunicação social. Essa capacidade de mudar de cor é uma ferramenta multifuncional vital, que permite que elas sobrevivam nesse ambiente de extremos, entre a água gelada e o sol equatorial escaldante. Viver no oceano tem um grande desafio: o sal. A água do mar é extremamente salgada, e ao se alimentarem de algas marinhas, as iguanas marinhas acabam ingerindo uma quantidade enorme de sal, que seria tóxica e fatal para a maioria dos animais terrestres. Mas claro, a evolução deu um jeito nisso de uma forma simplesmente bizarra e fantástica. A nossa quarta curiosidade é que elas possuem glândulas de sal especiais, super eficientes, para se livrarem do excesso de sódio. Essas glândulas ficam localizadas acima dos olhos e estão conectadas às narinas. Elas funcionam como um filtro super concentrado. O sangue da iguana passa por essas glândulas, que extraem o excesso de sal e o transformam em uma solução hipersalina, muito mais concentrada que a própria água do mar. E como elas colocam isso para fora? Elas espirram. É isso mesmo. De tempos em tempos, a iguana expele essa solução salina pelas narinas com um jato forte e rápido. É um espetáculo um tanto quanto nojento, mas absolutamente genial. Quem já viu um grupo de iguanas marinhas nas rochas, provavelmente já notou que muitas delas têm uma crosta branca na cabeça e no focinho. Isso nada mais é do que o sal cristalizado que foi espirrado por elas e por suas companheiras ao redor. É um sistema de osmorregulação tão perfeito que permite que elas bebam água do mar e comam alimentos salgados sem sofrer nenhuma consequência. É mais uma prova de que, para cada problema que o ambiente marinho apresentou, a iguana marinha desenvolveu uma solução biológica sob medida. E chegamos à nossa quinta e última curiosidade, a que amarra tudo e torna a iguana marinha uma criatura ainda mais preciosa. Elas são endêmicas das Ilhas Galápagos. Isso significa que você não vai encontrar esse animal em nenhum outro lugar do mundo. Em todo o nosso vasto planeta, com seus continentes e oceanos, a iguana marinha só existe nesse pequeno e isolado arquipélago, no meio do Oceano Pacífico. Elas são um tesouro vivo,
um símbolo da singularidade da vida que floresceu nesse laboratório natural da evolução. Foi justamente em Galápagos que Charles Darwin, a bordo do HMS Beagle, observou essas criaturas e começou a formular suas ideias sobre a seleção natural. Ele as chamou de diabretes da escuridão, talvez por causa da aparência delas e do ambiente de rochas vulcânicas. A existência delas, tão perfeitamente adaptadas a um nicho ecológico tão específico, foi uma peça fundamental no quebra-cabeça da evolução. Elas evoluíram de iguanas terrestres que, milhões de anos atrás, devem ter chegado às ilhas flutuando em troncos ou vegetação vindos do continente. Essa exclusividade, no entanto, também as torna extremamente vulneráveis. Por viverem em um ambiente isolado, elas não têm defesas naturais contra predadores introduzidos pelo homem, como cães e gatos, e são muito sensíveis a mudanças climáticas, como o fenômeno El Niño, que pode aquecer a água e matar as algas das quais elas dependem. Proteger as Ilhas Galápagos significa proteger o único lar da iguana marinha. Elas são um lembrete da beleza, da estranheza e da fragilidade da vida na Terra. E aí, o que vocês acharam? A iguana marinha não é um dos animais mais incríveis que existem? De um lagarto que aprendeu a mergulhar e prender a respiração por meia hora, a um bicho que muda de cor para tomar sol e espirra sal pelo nariz, cada detalhe da vida dela é uma aula sobre adaptação e evolução. É por causa de criaturas como essa que eu sou completamente apaixonado pelo mundo animal. Elas nos mostram que a natureza é muito mais criativa e surpreendente do que a nossa imaginação consegue conceber. Espero que vocês tenham curtido essa viagem para as Ilhas Galápagos, tanto quanto eu. Conhecer a fundo um animal tão único nos faz perceber a importância de preservar esses ecossistemas tão frágeis. Cada espécie tem um papel, uma história evolutiva de milhões de anos, e a iguana marinha é, sem dúvida, uma das protagonistas mais espetaculares dessa história. Se você tiver a chance de ver uma de perto um dia, lembre-se de tudo que ela representa, a resiliência e a engenhosidade da vida. Agora é com vocês. Me conta aqui nos comentários qual dessas curiosidades você achou mais maluca. Você já conhecia a iguana marinha? Não se esqueça de deixar o seu like se você aprendeu algo novo hoje. Se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos e ativar o sininho para receber todas as notificações. Isso ajuda demais o nosso trabalho a continuar trazendo conteúdos como este para vocês. Se você curtiu essas curiosidades, não esquece de deixar seu like e compartilhar com os amigos. Até a próxima!